Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Louvado seja Deus, o Rei da Glória. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba. Louvado seja Deus, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, está escrito lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus estão sendo destruídos porque está faltando conhecimento. Louvado seja Deus. E eu vou trazer a palavra de vocês para vocês, a qual tem o tema o Sol e a Lua. Louvado seja Deus. Está escrito, louvado seja Deus, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, 13 e 14. Tá certo? Glória a Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E o versículo 14 diz: E não houve dia semelhante a este, louvado seja Deus, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, eu peço a vossa preciosa atenção agora para nós meditarmos na palavra de Deus, pois estes, louvado seja Deus, 3 versículos que eu acabei de ler, tem muita revelação aqui para nós, tem muito material, tem muito conteúdo para nós aprendermos e desfrutarmos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu disse para vocês, eu li no livro de Josué. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quem foi Josué? Louvado seja Deus. O tempo aqui é pouco nas redes sociais para dar todas as características a respeito de Josué. Mas eu vou dizer apenas algumas coisas, louvado seja Deus. Josué, ele nasceu no Egito, louvado seja Deus. E era filho de Num, o pai dele se chamava Num, louvado seja Deus. Josué, ele era general, louvado seja Deus. E antes de ser chamado Josué, louvado seja Deus, ele se chamava Oséias. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. E o nome Josué, meus amados irmãos, é um nome hebraico. Louvado seja Deus, e significa Jeová é salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos meditar no versículo 12. Então, Josué falou ao Senhor. Tem vírgula aqui, vou dar uma pequena parada. Então Josué falou ao Senhor, ou seja, então Josué orou ao Senhor em alta voz. Louvado seja o nome de Jesus. Ele estava num campo de batalha, louvado seja Deus, tinha muita gente, louvado seja Deus. Mas mesmo assim, ele não, louvado seja Deus, ficou com vergonha de orar ao Senhor perto de tantas pessoas, e nem tampouco
orou baixinho, louvado seja Deus. Nada disso. Glória a Jesus. Ele orou ao Senhor em voz alta. Nós não devemos ter vergonha do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que se envergonhar dele e das palavras dele, ele há de se envergonhar dessa pessoa no dia do juízo. Louvado seja Deus. Então Josué orou ao Senhor em voz alta. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Aí o versículo sagrado diz: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Glória a Deus. Josué orou ao Senhor no dia em que Deus deu a ele, louvado seja Deus, os amorreus. Quem eram os amorreus? Os amorreus era uma das principais nações que habitavam em Canaã, louvado seja Deus, antes da conquista dos israelitas. Glória a Deus. As pessoas lá que habitavam lá eram os amorreus. Glória a Jesus. Então, bendito seja Deus. Josué orou ao Senhor em voz alta no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. E disse, louvado seja Deus, Josué estava numa luta, numa batalha, louvado seja Deus, e glória a Jesus, já estava de tardezinha, louvado seja Deus, e o sol já ia se pôr, louvado seja Deus. Se ele deixasse para continuar a batalha no outro dia, a guerra no outro dia, ia ser um trabalho tremendo. Louvado seja Deus, iria ter que agrupar novamente todos os seus homens, louvado seja Deus, levar para o campo de batalha, louvado seja Deus, ali iria dar início, porque o que parou ontem é ontem, iria ter que dar início novamente, louvado seja Deus, iria ser um esforço muito grande, louvado seja Deus, um trabalho tremendo. Então Josué usou de sabedoria, louvado seja Deus, ele simplesmente sentiu no coração, Deus falou no coração dele o que ele deveria fazer, louvado seja Deus, e o versículo sagrado diz, e Josué orou ao Senhor em voz alta, glória a Deus, e disse, olha o que ele disse, sol, louvado seja Deus, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon, louvado seja Deus. Primeiro Josué se dirigiu ao sol, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, glória a Jesus. Por que Josué fez essa atitude? Louvado seja Deus. Ele sentiu a direção de Deus, louvado seja Deus. E por que primeiro ao sol, louvado seja Deus? Os pagãos dos dias de Josué, eles acreditavam, meus amados irmãos, que o sol e a lua eram deuses. E os pagãos faziam as suas orações, tanto ao sol como à lua, porque eles acreditavam que eram deuses. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus, Josué foi para a batalha no canto exato, louvado seja Deus, e agiu, louvado seja Deus, de forma correta. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. E, além do mais, veja bem, como eu disse para vocês, os pagãos, eles acreditavam, me permita dizer isso, louvado seja Deus, que é para você gravar na mente. Louvado seja Deus. Tem pessoas que é fácil de esquecer as coisas. Os pagãos acreditavam, louvado seja Deus, que o sol e a lua eram deuses. E eles faziam as suas orações, as suas petições ao sol e à lua. Mas Deus, louvado seja Deus, já havia proibido, louvado seja Deus, prestar culto ao sol. Isso está escrito lá em Deuteronômio, você pode ler depois, capítulo 4, versículo 19. O Senhor Deus, louvado seja Deus, que é onisciente, ele sabe, louvado seja Deus, o passado, o presente e o futuro. Louvado seja Deus. Ele sabia que as pessoas iriam acreditarem que, muitas pessoas iriam acreditarem que o sol e a lua iriam achar que eram deuses, iriam, louvado seja Deus, fazer petições a eles. Então o Senhor Deus já deixou logo escrito. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. O Senhor Deus proibindo de qualquer pessoa prestar culto ao sol. Louvado seja Deus. Então Josué se dirigiu ao sol e disse, glória a Deus, aos olhos dos israelitas, quer dizer, na presença dos israelitas.
Glória a Deus. Josué tinha certeza que aquilo que ele iria fazer iria funcionar, iria dar certo. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus, ele não fez escondido e falou baixinho, porque quem sabe talvez não dê certo e eu passe vergonha. Não, louvado seja Deus. O cristão que confia totalmente no seu Deus, ele sabe o poder do seu Deus, a capacidade, louvado seja Deus, e que para Deus não há nada impossível. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí Josué disse ao sol, sol, detente em Gibeão. Glória a Jesus. E tu, lua, no vale de Ajalon. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Vale de Ajalon. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. E ele mandou o sol deter, ó, sol detente, ou seja, no vale de Gibeão. Onde era Gibeão? Onde ficava Gibeão? Louvado seja Deus. Gibeão ficava exatamente, louvado seja Deus, ali, naquele local, louvado seja Deus. E por isso Josué disse, sol, detente em Gibeão, ou seja, fique parado onde você está. Era exatamente ali, louvado seja Deus, onde ficava Gibeão. Era aquela ocasião ali, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, ele virou, o sol já ia se pondo, louvado seja Deus, e já ia chegar a noite, a lua já está no local já, louvado seja Deus. O sol ia entregar, louvado seja Deus, no meu linguajar, o sol ia bater o cartão e iria para outra localidade. E agora era a lua que iria começar a trabalhar ali, louvado seja Deus. Então ele diz, sol detente em Gibeão, glória a Jesus. E tu, lua, no vale de Ajalon, ou seja, e tu, lua, silencia-te, Josué disse, silencia-te, louvado seja Deus, no vale, silencia-te, quer dizer também, pare, louvado seja Deus. Só que, dessa veio para a lua, no vale de Ajalon, bendito seja Deus. A palavra Ajalon, meus amados irmãos, glória a Jesus, ela é uma palavra hebraica, louvado seja Deus. E no hebraico tá Ajalon porque já foi traduzida do hebraico para nós, para o português. Mas no hebraico não é Ajalon, é Doman. No hebraico, Ajalon é Doman, louvado seja Deus. A palavra Ajalon já veio da palavra Doman, que é no hebraico. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus. E Ajalon significa lugar das gazelas. Louvado seja o nome de Jesus. O que é gazela? Gazela é um animal que é parecido com o veado. Louvado seja Deus. Aí Josué diz, e tu, lua, no vale de Ajalon. Glória a Deus. Aí você pode perguntar, e aí, pastor, funcionou? Louvado seja Deus. E aí, o sol parou mesmo e a lua parou? Louvado seja Deus. O versículo 13 diz, e o sol se deteve e a lua parou. Louvado seja Deus. Ninguém sabe, meus amados irmãos, o método exato, louvado seja Deus, que Deus utilizou para prolongar a luz do dia. Porque veja que Josué mandou o sol parar. Ele tinha que continuar aceso. Louvado seja Deus. Ele iria, louvado seja Deus, estava largando, já iria trabalhar o dia todo, estava largando, e iria chegar à noite, iria escurecer. O sol não iria ficar aparecendo e ficar claro, iria ficar escuro. Louvado seja Deus. Então, ninguém sabe o método exato que Deus usou para prolongar a luz do dia. Louvado seja Deus. Eu vou apenas dar vamos dizer assim, o meu parecer, viu? Louvado seja Deus, a minha sugestão. Deus pode ter reduzido a rotação da Terra, louvado seja Deus, inclinando a Terra no seu eixo. Louvado seja Deus. Como acontece, por exemplo, como acontece nos polos, louvado seja Deus, nos polos, onde o sol não se põe. Louvado seja Deus. Lá é só frio. Louvado seja Deus. Então, Deus pode ter feito, como eu disse a vocês, pode ter reduzido a rotação da Terra
inclinando a terra para o seu eixo, louvado seja Deus, ou produzindo uma refração nos raios solares, louvado seja o nome de Jesus, para o sol ter parado, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Porque se não fosse assim, tinha havido um desastre na atmosfera. Louvado seja Deus. Porque todas as coisas, os astros que Deus fez, cada um no seu devido lugar, tudo organizado, né? Louvado seja Deus. Cada um com as suas funções. Louvado seja Deus. Então, se não fosse assim, poderia ter causado um desastre, louvado seja Deus, na atmosfera. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o versículo sagrado diz: e o sol se deteve e a lua parou. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O sol deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Tem uma vírgula aqui, vou dar uma parada também. Mas primeiro o sol se deteve e a lua parou. Glória a Deus. Pela primeira vez, depois que Deus tinha criado o universo, que já fazia milhares de anos, pela primeira vez, louvado seja Deus, glória a Jesus, o sol tinha parado, louvado seja Deus, e bendito seja o nome do Senhor, tinha parado obedecendo a ordem de um ser humano. Louvado seja o nome de Jesus. Os cientistas, meus amados irmãos, os cientistas, eles chegaram à conclusão que falta um dia no calendário da humanidade. E eles acreditaram, louvado seja Deus, e eles, vamos dizer assim, eles acertaram, porque realmente está faltando um dia no calendário da humanidade mesmo. Louvado seja Deus. Nesse caso aqui, louvado seja Deus, que eu estou explicando para vocês, nesse caso aqui, glória a Jesus, os estudiosos, eles dizem que foram, glórias a Deus, nesse caso aqui, o versículo sagrado diz, eu vou ler para vocês, ó, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Aí vem, ó. Isso não está escrito no livro do reto, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Por quase um dia inteiro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Um dia completo te conta com 24 horas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os cientistas, louvado seja Deus, eles chegaram à conclusão, como eu disse para vocês, que falta um dia no calendário da humanidade. E eles acertaram. Por quê? Louvado seja Deus. Porque nesse caso aqui, de Josué, louvado seja Deus, o sol se deteve por um dia inteiro, louvado seja Deus, foram 23 horas e 20 minutos, louvado seja Deus. Quase um dia inteiro. Faltou uma beliscadinha de nada, não foi? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E você pode dizer, mas não está faltando um dia, os cientistas não dizem que está faltando um dia no calendário da humanidade, mas se nesse caso de Josué, que mandou o sol parar, e foi por 23 horas e 20 minutos, então falta 40 minutos, porque um dia tem 24 horas. Pois bem, glória a Deus. Fechando as 24 horas, foi quando Isaías, louvado seja Deus, glória a Jesus, foi quando Isaías, ele atrasou, louvado seja Deus, foi quando ele deu a ordem de Deus a Ezequias, que estava doente, queria morrer e tal, e Ezequias pediu um sinal, como um sinal da cura, e ele disse, você quer o quê? Você quer que, louvado seja Deus, o sol, as horas do sol seja adiantada ou seja atrasada? Aí o rei Ezequias foi esperto, disse, não, adiantar é fácil demais, louvado seja Deus. Nós vivemos, louvado seja Deus, num tempo que, glória a Jesus, as horas se passam depressa, é fácil adiantar as horas, louvado seja Deus. Eu quero que atrase, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, o rei Isaías, louvado seja Deus, determinou e as horas do relógio do rei de Acás, louvado seja Deus, retrocedeu 10 graus. Louvado seja Deus. 1 grau
é 4 minutos. 10 graus foram 40 minutos. Glória a Deus. Com 23 horas e 20 minutos que o Sol e a Lua ficaram parados, fechou as 24 horas, que é um dia que está faltando no universo. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você veja o que diz o versículo sagrado. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Glória a Jesus. Está vendo? Se for possível, louvado seja Deus, para você que somos cristãos, que servimos a Deus, para nós, se for preciso, louvado seja Deus, para nós vencermos uma luta, uma batalha, se for preciso, louvado seja Deus, nós poderemos mexer até com a natureza, louvado seja Deus, se for preciso. Não vamos fazer por brincadeira, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu me lembro que uma vez, há muito tempo atrás, louvado seja Deus, eu tenho 35 anos no mínimo que eu sirvo a Deus. Eu acho que talvez, não tenho certeza, talvez fazia uns 5 anos que eu era novo convertido. Você sabe que a pessoa quando se converte, louvado seja Deus, louvado seja Deus, é uma fé tremenda, né? Louvado seja o nome de Jesus, e a pessoa que está na igreja todos os dias e tal, aquela coisa toda. Louvado seja Deus, e deve continuar assim. Glória a Jesus. Que pena que muitas pessoas com o tempo vai esfriando. E, glória a Jesus, eu era solteiro nessa época e eu ia para a igreja e precisava me deslocar da minha casa para ir até o ponto de ônibus. Mas estava chovendo. Louvado seja Deus. Mas já estava na hora de eu ir para a igreja, porque eu tinha que estar na igreja de 6 horas da noite, porque eu participava, eu era dirigente de um grupo de mocidade, e nós tirávamos 1 hora de oração antes de começar o culto da noite, louvado seja Deus. E eu saí de casa e logo na esquina assim a chuva cruzou mais ainda, e eu me molhando, eu me amparei louvado seja Deus, de lá de uma casa assim, mas a chuva da telha caindo estava molhando a minha roupa, e eu não ia chegar na igreja com a roupa melada. Glória a Jesus. Eu me lembrei, louvado seja Deus, do caso de Josué que mandou o sol e a lua parar e pararam. Eu simplesmente estendi a mão, apontei para a chuva e disse: ordeno em nome de Jesus que a chuva pare. Naquele momento a chuva parou, estancou e eu fui, louvado seja Deus, para o ponto de ônibus, peguei o ônibus e cheguei na igreja enxutinho da costa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quer dizer, mas porque foi preciso. De lá para cá, louvado seja Deus. Eu não fui nenhuma vez mais. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, se for preciso, louvado seja Deus, parei, você venceu uma luta, uma batalha, louvado seja Deus. Se for preciso, pode mexer até com a natureza, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O versículo sagrado diz: até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos, quer dizer, dos justos, tem tradução que diz no livro dos justos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra reto, o justo, quer dizer jazá, louvado seja Deus, no hebraico, jazá. E jazá significa heróis. Então, está escrito, isso não está escrito no livro dos heróis, louvado seja Deus. O sol, pois, se deteve no meio do céu. Parecia que era meio-dia. Está vendo? Louvado seja Deus. Enquanto já era de tardezinha, já ia anoitecer. Louvado seja Deus. No meio do céu. E não se apressou a pôr-se. A pôr-se. Aonde? A pôr-se no horizonte. Louvado seja Deus. Quase um dia inteiro. Louvado seja Deus. Aí o versículo 14 diz: e não houve dia semelhante a este. Observe agora nesse versículo. E não houve dia semelhante, igual a este. Observe agora. Nem antes e nem depois dele. Não houve. Não está dizendo que não haverá. Louvado seja Deus. Se alguns cristãos, louvado seja Deus, tiver atingido um certo nível de fé, louvado seja Deus, e for preciso, como eu disse ainda agora, mexer na natureza, acontece novamente, porque, louvado seja Deus, e não houve dia semelhante a este, não houve, nem antes e nem depois, mas não está escrito, e não haverá, não está escrito, louvado seja Deus, glória a Deus, quando o Senhor, observa agora, quando o Senhor
assim a voz de um homem. Glória a Deus. Quando, ou seja, eu vou falar na linguagem de hoje. Glória a Deus. Essa palavra quer dizer assim, ó. Quando, preste atenção, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Ou seja, quando o Senhor desejou, glória a Deus, desejou obedecer à voz de um ser humano. Já pensou? É nós que precisamos obedecer a Deus, é o nosso dever. Lá em Eclesiastes diz que é o dever de todo homem obedecer a Deus. Mas, glória a Jesus, Deus desejou obedecer, louvado seja Deus, realizar, glória a Jesus, o desejo de um homem, de um ser humano. Deus desejou obedecer a ordem, louvado seja Deus. Por quê? Porque era preciso. Glória a Jesus. Às vezes nós deixamos Deus assim, ó, de braço cruzado. Às vezes nós deixamos os anjos de braço cruzado, sem fazer nada. Por quê? Porque nós não fazemos a nossa parte. Louvado seja Deus. Os anjos estão ao nosso serviço, diz a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Então diz o versículo sagrado, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Repito, viu? Quando o Senhor desejou obedecer à voz de um homem, de um ser humano. Glória a Jesus. Mas foi só com Josué? Não. Louvado seja Deus. Qualquer um que serve a Deus, que pratica a palavra dele, se for preciso, pode fazer, como já disse, mexer até com a natureza. Louvado seja Deus. Lá em Tiago, por exemplo, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu, louvado seja Deus, que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Está vendo? Glória a Jesus. Por 3 anos e 6 meses. Era preciso ele tomar essa atitude. Ele mexeu com a natureza, está vendo? Glória a Jesus. Então não foi só Josué. Elias também fez isso. E o Senhor Jesus, o nosso Salvador, louvado seja Deus, está escrito lá em João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Observe que Jesus não disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz. Não teria sido só as que ele fez. Não está registrado que ele fez o sol parar, a lua parar, que ele fez chover, que ele fez parar de chover. Então ele diz, ó, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Ele não disse que eu fiz, ele disse que eu faço. E o que é que o Senhor Jesus pode fazer? Ele pode fazer tudo. Então, se for preciso, eu e você podemos fazer tudo o que for preciso no nome dele, louvado seja Deus, para a glória do seu santo nome. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E Jesus fez tudo o que era preciso. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí o versículo sagrado, o 14, o restante, diz assim, ó, glória a Deus. Ouvindo o Senhor a voz de um homem. Por quê? Porque o Senhor pelejava por Israel. Israel é a igreja. O Senhor peleja pela sua igreja. Louvado seja Deus. Quem é aquele que não peleja pelo que é seu? Glória a Jesus. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, ou seja, por vocês. Pronto. Tanto por mim como por vocês. O Senhor pelejará por vós. O que é pelejar? Pelejar é batalhar, é combater. O Senhor batalha, combate por Israel, por nós que somos o Israel dele, a igreja dele. Tá certo? Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que essas palavras fiquem cravadas em nossos corações. Viu? Glória a Jesus. Obrigado pela vossa atenção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Estou colocando mensagens 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados. Glória a Jesus. Se você ainda não divulgou esse trabalho, divulgue, compartilhe e deixe o like para o pastor, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.